pessoal, aqui é o corredor do meu hotel, ó. Acabei de chamar o elevador, vou descer pra tomar um café, porque 7h40 a van vai passar aqui pra me pegar. Eu vou passar o dia hoje em Ouro Preto. Então a gente vai fazer um bate e volta, eu só volto no final da tarde, beleza? Quando eu descer, eu mostro lá como é o café da manhã pra vocês. Hoje vai ser um dia massa, hein? Olha, aqui é o café da manhã, vê como é bonitinho. Tudo organizado, vamos ver o que é que tem aqui para comer. Biscoitos. Aqui tem linguiça, ovos, banana comprida, frias e frutas. Esse lado aqui é café, iogurte, banana, sucos, aqui pães e bolos. E aí, pessoal, fizemos agora a nossa primeira parada antes de chegar em Ouro Preto. A gente tá aqui, olha só, nesse restaurantezinho aqui, ó, Retiro Novo Lanchonete. Eu acho que esse Retiro Novo é uma cidadezinha, porque atrás daquele ônibus ali, que não dá pra eu mostrar aqui pra vocês, tem um letreiro bem bonito. Deixa eu ver se eu consigo atravessar aqui pra mostrar. Olha. Retiro Novo. Então deve ser uma cidadezinha, né? Aqui do lado. Acabamos de chegar aqui em Ouro Preto. Aqui, esse aqui é o nosso guia. E ele vai falar agora aqui, vou mostrar tudo pra vocês. E aqui é a vista que a gente tem. Olha que lindo. O tempo tá meio fechado. Então, mais uma vez, bom dia a todos. Bom dia. Meu nome é Aneir, tá ok? Mas todos me chamam de Tó, Ouro Pretano, tá bom? E falar da cidade de Ouro Preto, hoje ela é o maior conjunto nesta arquitetura colonial barroca portuguesa tombado pela Unesco no mundo. 70% do acervo ele está original, só que é uma história viva. Muitas vezes não relata em livros. Algumas pessoas têm a sensibilidade, às vezes, de ouvir algumas histórias daqui, porque é uma história muito viva, né? Alguém sabe por que o nome Ouro Preto? Imaginam por quê? Acharam petróleo aqui? Não. Mas muitas pessoas imaginam. Petróleo, café, né? Ouro Preto. É o ouro com uma camada de um minério de ferro, que deu uma coloração escura, tá? Quem encontrou esse ouro foram os paulistas bandeirantes. Eles vieram por essa serra, chamada Serra da Mantiqueira. São Paulo, Rio, Minas e Espírito Santo. Eles chegam aqui à procura de esmeralda. Eu creio que a maioria de vocês conhece essa pedra, né? Uma pedra verde preciosa, né? E aqui eles acampam próximo de duas pedras, pelos índios Tupi-Guarani, é chamado de Itacurumi. Mais ou menos como dois dedos, uma pedra maior e uma menor. Está no sentido das duas torres dessa igreja, na parte mais alta que está nublada ainda. Está visualizando as duas torres, lá no final, creio que durante a visita vocês vão ter a visão delas ainda. Certo. Tá? Itacurumi, Ita é pedra, Curumi menina, mãe, pedra filha. Na localização próximo dessas pedras, os bandeirantes encontram algumas pedras escuras, espécie de um grão de café torrado. E essas pedras, então, eles vão levar uma amostra para o interior de São Paulo, para Taubaté. Lá faz uma análise sobre esse material, consta que na parte interior tinha o ouro. Então se deram o nome de ouro palladiado, é o paládio. Com passagem de milhões de anos, esse ouro se anoxidou, deu essa coloração escura, mais puro e mais pesado. Outras bandeiras, 2 anos depois, retornaram. O primeiro foi dia 8 de julho de 1698, as primeiras bandeiras. As segundas retornam. Tinha como referência o Itacurumi.
É o ponto mais alto da cidade, 1.752 metros acima do nível do mar. Eles ultrapassam a região do Pico, que está no sentido das torres daquelas igrejas, e chegam nessa encosta aqui, família. Então, nessas encostas aí, já vão encontrar ouro no estado natural, em 1700. Então, lá em 1704, chegaram aqui os colonizadores portugueses, das regiões litorâneas, com a mão escravizados, armamentos e alimentação. Então, vai iniciar um confronto chamado Guerra dos Emboabas. Os Emboabas tidos como os colonizadores portugueses, né? Eles eram a maioria deles, então eles conseguem expulsar os paulistas, vai vir implantando esse estilo de arquitetura que nós vamos conhecer. Tá? Em 1711, aqui transformou em uma vila, basta chamar Vila Rica. Então, anterior à Vila Rica, eram pequenos arraiais mineradores, de acordo com os senhores que chegavam, se davam os nomes, né? Arraial do Padre Faria, Arraial do Antônio Dias. Então, tinha um arraial também chamado Arraial do Ouro Podre, vamos imaginar por que esse nome. É um dos maiores pesquisadores da região do ouro, chamado Visconde Diogo Vasconcelos, ele relata em uma das pesquisas que nesse arraial, às vezes um simples arrancar uma vegetação era comum o ouro vir incrustado em raízes. Então se dava o nome Arraial do Ouro Podre. Por isso é a expressão que usamos. Fulano é podre de rico. Então muitas expressões é bem culturalmente da região do ouro, tá, ok? Então, próprios escravizados nesse período estavam tendo acesso ao ouro. Então não era interessante. Como escravizado era caro, tendo ouro, o ouro desvaloriza. Então a coroa portuguesa vai mandar construir uma igreja aí em 1711, em Vila Rica, chamada Igreja Basílica Matriz Nossa Senhora do Pilar. Ela está no nosso roteiro, com uma proporção de 434 quilos de ouro e prata. De uma forma que ali passa a ser uma igreja mista, direcionada para negros, brancos e mulatos. Então lembrando que os negros não eram católicos. Os senhores vão tentar convertê-los, direcionar a uma igreja, um local dentro dessa igreja para eles frequentarem, e vai escolher uma santa para a devoção desses escravizados, chamada Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Então dentro da igreja terá um altar em devoção a eles. De uma forma que os senhores induziram e falaram, toda vez que vocês vêm a essa igreja, esse é o altar de uma santa patrona para vocês. Todo ouro que encontrarem passa para a mesa administrativa, que eram os senhores que administravam. Porque quem tem ouro não entra no reino do céu. Eram os menos instruídos, tudo que encontravam para o altar da ordem. As irmandades intelectuais, conversa de frente, carmelitas. Aquele prédio atrás, família, com o prédio, é o Museu da Inconfidência, então apenas está em reforma, tá? Mas a gente vai parar para vocês terem uma ideia. Ao contrário do museu, que a gente daqui não dá para ver, a gente vai estar indo lá, a igreja São Francisco de Assis. Então a classe alta, carmelitas, e classe média, São Francisco. E classe baixa, lá no alto, a Santa Efigênia Rosário dos Pretos. Então os intelectuais abandonam a igreja matriz e constroem suas próprias igrejas. De uma forma que eles não poderiam deixar lá dentro os escravizados na igreja com aquela importância de ouro, né? Aí direcionou a igreja para eles também. Então, resumindo, 13 igrejas e 9 capelas. Para negros, brancos e mulatos. Aqui é São José dos Homens Pardos, é o mesmo o mulato, ok? Então essas são as irmandades que foram fundadas aqui no século XVIII. 13 igrejas e 9 capelas, ok? E aqui já vai falar de um tipo de escravizados que não fala normalmente na história do Brasil. No período de 1711, tinha 110 mil habitantes. Era tido como a maior metrópole do mundo, mais populosa. Londres, Nova York, tinha uma proporção de 50 a 70 mil. Aqui 110 mil. Então vocês estão iniciando a visita na vila onde foi a referência para toda a economia do Brasil colônio e nosso ouro movimentou toda a economia europeia. Tanto é que a maioria da parte da riqueza não está em Portugal, está na Inglaterra. A reforma industrial, né? Não em prol dos escravizados, não é mesmo? Então, várias leis, né? As igrejas criaram lá logo quando fomos colonizados para impedir o tráfico negreiro para o Brasil. Muitos interpretaram que era em prol dos escravizados, em prol da própria economia da Inglaterra, por causa da reforma industrial. Então criou-se uma expressão no Brasil que essas leis nunca foram cumpridas, lei para inglês ver. Ok? 60% de escravizados. Essas áreas todas de montanhas aqui desse lado, em torno, na parte central, nós temos 600 minas mapeadas, artesanalmente, feitas por mãos escravas. E aqui vinham para cá escravos baixos, mais caros, de uma região da África chamada Costa da Mina, por isso se refere ao nome Mina, está entre Togo e Gana. Sim. Dentro do conselho de uma federal que temos lá entre meio aquelas árvores, lá atrás das árvores, está a Federal de Ouro Preto, 12 mil alunos. O curso mais concorrido é Engenharia de Minas, para falar dessa técnica de mineração surpreendente para o mundo. De 1700 a 1800 foi extraído daqui 650 toneladas de ouro para o mundo.
Então nós vamos iniciar a visita ao interior de uma mina para vocês entenderem como foi esse processo de mineração. 3 profissões da família que eles trouxeram. Engenharia, 4, né? Engenharia, topografia, metalurgia e arquitetura. Então, um arqueamento perfeito, uma escava sem acidente, tudo hoje, e são intactas, ok? E crianças também não trabalhavam nas minas, de 9 a 12 anos. Então, qual a expressão que usamos? Onde o filho chora, a mãe não vê. Esse calçamento mantém original, é um minério de ferro chamado Itabirito, vocês passaram por uma cidade agora vizinha, né? Daqui usa-se a expressão da época que os escravos, quando iam descansar carregando pedra. Então, quando descansa, carrega pedra. A igreja que nós estamos aqui próximo é São Francisco de Paula. Esta é a última igreja construída em Ouro Preto. Demorou 100 anos, acreditamos que seja a construção mais demorada do Brasil. Tá? 1804 a 1904, então a decadência do ouro, abolição e várias mudanças de administração. República, Império, Minas e São Paulo, café com leite. Uma igreja em funcionamento, né, devido à Semana Santa, algumas igrejas fecham por causa da cerimônia. Okay? Vai estar em funcionamento? Está em funcionamento. Vai Tem ter missa, domingo tem missa às 9 horas. Tá? A Tipo Ouro Preto mantém essa tradição religiosa muito atrativa e bem viva ainda, dentro desse conceito das Irmandades. Okay? Aí tem um pároco para Ouro Preto, como é assim? São vários, né? São vários. Vários, sim. Para ter uma ideia. Da Praça Tiradentes para a direita, aqui embaixo está a paróquia Nossa Senhora do Pilar. Então, são 2 paróquios. Aí tem missa no Pilar todos os dias, 7 da manhã, aos finais de semana de manhã e à noite. Aqui toda quarta-feira e aqui todo domingo. Agora vamos para a mina de ouro e a igreja dos escravizados. Uma curiosidade que ele falou é que do lado de toda a igreja tem um cemitério. Aqui a gente vai ver a parte principal onde começou a história da cidade. Uma das partes, né? Tem a ideia de que é feita essa casa aí? Pedra, né? Pedra ferro. Olha o chão aí, olha só. Uma técnica surpreendente, não só da mineração e construção, né, gente? Tudo aqui é ferro, tudo onde vocês estão pisando é pedra ferro. Então imagina, desbravar, cortar isso manualmente. E fizeram essa casa que ainda é original, século XVIII. Aí tem o banquinho das namoradeiras, ficavam nas janelas ali, tá? Ou das conversadeiras. E a mina. E aí que vai ter uma informação de todo esse processo. Bom dia, bom dia. Bom dia. Vamos agregar aqui, irmão. Bom dia a todos aí, beleza, irmão? O mirante aqui do lado, tá, família? Bom dia. Podem acomodar um pouquinho dos bancos, vai ter uma explanação com o pessoal da mina, se não entenderem. Pode ser. Eu não sei o nome dele, não. Os bandeirantes paulistas, os primeiros a chegar na região, aí eles tiraram o ouro lá de fora, mais fácil acesso, para ouro de aluvião, no leito do rio, nas montanhas, chegar a catar pepita de ouro. Então, pela quantidade de ouro que tinha aqui, eles denominaram de arraial do ouro podre, podre de tanto ouro. Né? O ouro aflorava sobre a terra. Então, por isso, quando as pessoas têm muito dinheiro, assim, igual vocês também, eles falam que é podre de rico. Aqui tem a Pintuim do Fugendas, que é um alemão que veio aqui a manga durou, uma lavra a céu aberto. Normalmente os mineradores desviavam o rio para uma parte mais rasa, tiravam os materiais e punham em ferramentas como essa aqui, ó, chamada bateia. Então a movimentação circular, que a densidade do ouro é bem maior, então fica sempre no fundo. No caso aqui, o pó do ouro com o pó dos minérios da região, minério de ferro, paládio, como minério escuro, e o ouro pegou a tonalidade mais escura também. Por isso que fala ouro preto, para separar o ouro desses minerais, né, com os avós de baleia, gorduras vegetais. Só depois de 1800 eles passaram a usar mercúrio. Né? E abaixo das águas onde eles estavam trabalhando, costumavam colocar um couro de boi também debaixo d'água,
Tudo que escapasse da mão do minerador parava no couro de boi. Eles deixavam o couro por um tempo se secando, batia no couro, o outro saía. Vocês falam lá no couro. Quando não tinha couro, às vezes eles punham tapete, e o outro parava no tapete. Não podia deixar o tapete sozinho por muito tempo, só podia passar alguém e puxar o tapete. Aí eles tiraram o ouro em pó, pepita de diversos tamanhos, torróis como esse aqui, 4,6 kg. Esse aqui está em Portugal, Tesouro Reais de Portugal, né? Aí foi mais de 1.000 toneladas de ouro com século de mineração. Para 650 toneladas no oficial, 300 no contrabando. Estima-se que o contrabando seja o dobro do oficial. Né? Minas Gerais foi responsável pela extração de 1/3 do ouro extraído no planeta nesse período. 70% foi de Ouro Preto, que vira rica na época. O principal lava para os portugueses. Né? Foi mais de 1.000 toneladas. Os portugueses perderam aí uns 70% desse ouro para a Inglaterra, através do tratado comercial desfavorável para Portugal, chamado Tratado de Nitra, ou Tratado de Pano de Vinho. E Portugal vendia os produtos agrícolas com o vinho do porto e comprava industrializados na Inglaterra. Aí, como pagava altas taxas de navegação, ficava sempre devendo. Né? Depois Napoleão Bonaparte invadiu Portugal em 1808. Quando Napoleão chegou em Portugal, a família real já estava longe, já escoltada pelos ingleses. Eles falam que ficou a ver navios. Tanto Napoleão e a classe pobre de Portugal ficou vendo os navios partir. Dom Maria I chegou no Rio de Janeiro e acabou de adquirir o hábito de tomar banho numa fonte lá em Cosme Verso, uma bica da rainha. Só que não podia ir sozinha, que tinha os problemas mentais, estava sempre acompanhado de outras mulheres. Fala, Maria, vai com as outras. E o ouro ficou na mão dos portugueses, eles gastaram como objeto de ostentação. Porque foram 2 séculos para achar o ouro em quantidade no Brasil. Né? De 1500 até 1700, basicamente a agricultura. Né? Pau-brasil, cana-de-açúcar. Então quando acha, começa a gastar desordenadamente. Para quem nunca comeu do melado, quando come sinabura. Né? A coroa Dom João VI, aqui 3 kg de ouro, está em Portugal. Bengala também, ó, ouro e diamante. Esse é o Dom João V. Além de ouro, eles tiraram mais de 2 milhões de quilates de diamante, lugar chamado Arraial do Tijuca, hoje fala Diamantina, né? Eles é um veio de diamante que vai de Minas até na Bahia, Chapada Diamantina. São as 2 regiões sustentadas por Portugal por longos anos, Ouro Preto e Diamantina. Tem uma caixa que é para pôr tabaco, para esse Dom João V, 2 kg de ouro, 853 diamantes. E ele não fumava, é mais para ostentação, né? E a Igreja Católica só que no mínimo 10% do ouro que é na mão da Igreja Católica. O dízimo, além do dízimo, tinha contrabando também de diversas formas. Uma delas é dentro de imagem, o Santo do Paoco. Imagem jogada atrás é contrabando de ouro. Então tem várias igrejas com muito ouro. A Nossa Senhora do Pilar tem mais de 400 kg de ouro e prata. São Francisco de Assis, na Bahia, mais de 700 kg. Essa da foto aqui é uma capela em Portugal, que foi uma das maiores loucuras do Dom João V, essa capela. Ele precisava ter um filho homem, aí fez promessa para o santo devoção dele, São João Batista, então nasceu Dom José. Nós queríamos pagar a promessa, construindo a igreja, onde o filho seria batizado. Queria que o Papa fosse a Lisboa abençoar a capela. Então o Papa negou a viagem, eles foram em Roma, construiu a igreja em Roma. Após a bênção do Papa, ele desmontou, pôs em 3 navios e mandou para Portugal. Né? O santo do Paoco eles usavam muito nas procissões. Né? A pessoa confessava a primeira penitência é carregar o andor na hora da procissão. Então a pessoa carregando o santo pesado, reclamava com o padre, falei, não é o peso do barro, mas sim os seus pecados. Né? Aí chegando na sacristia da igreja, esvaziava o santo, a procissão voltava na imagem mais leve, o padre batia nas costas do fiel. O que você acha do peso agora, meu filho? Está mais leve, né? Os pecados foram perdoados. Quando alguém é enganado, fala que a pessoa caiu no conto do vigário. Quando a pessoa fazer alguma coisa apressada, vai devagar com o andor, porque o santo é de barro. O santo quebrar, se não espalhar para a ladeira fora, faz serem descobertos. Né? Então, pessoas enroladas, mentirosas, enganadoras, também fala que ele é um vigarista. É isso. Por atrás nós falamos cultura única. Não tem qualquer cultura, é ouro.
extraída através dos minério de ferro que é extraído da nossa região. E olha bem que você vê um peso de um tipo de minério de ferro como esse no conceito de exploração. Então essa forma de retratar aqui, falar que o Ouro Preto era associado até hoje os nossos governantes que beneficiam com esse conceito de exploração de minério de ferro, só que no conceito o Ouro Preto, que é um material totalmente inexistente, está o ouro nessa presença através desse material que é o minério de ferro associado ao Ouro Preto. E isso, imagine, olha, que nesse Ouro Preto também, ó, ele dá um conceito também de uma outra riqueza, que muitas das vezes ele vai dar cores que vai ser utilizado também para a arte. Então olha bem para você ver, ó, pigmentos naturais vêm ser utilizados através desse tipo de pigmentos naturais das próprias rochas. Quanto em questão da tonalidade do vermelho, isso ali é o itabirito, que temos essa presença dentro da nossa localidade. E olha bem para vocês verem, olha, como que no conceito desse tipo de material, ele tem a presença do vermelho, olha bem para vocês verem, e outros conceitos de cores está presente dentro disso aqui, ó. Tipos de minério que também dá a característica do amarelo. Isso aqui se dava uma paleta de cores também dentro das minas. O que falamos que grande impacto cultural, quanto as igrejas foi pintada nessa pigmentação, praticamente, vem ser característica de extração dentro de um local como esse. Não era simplesmente o ouro, como é condizente dentro do nosso conceito históricos, né? Então vamos estar aqui demonstrando o outro lado da história, que é retratado sobre o lado da escravidão. Então mostrando a importância dos escravizados ao cotidiano para a extração aurífera. Então quanto valorizamos esse ouro, lá dentro a gente vai ver que pela influência de sobrevivência dos escravizados, era de certa dificuldade para o enriquecimento de quem estava aqui do lado de fora, né? Então dentro desse conceito. E aí, ó, criança, que você vai estar estudando sobre a influência, olha bem para você ver o nome da nossa mina. Você sabe por que originou-se o nome da nossa mina 3 de maio? É um contexto importantíssimo. Quem de vocês se recorda se por que 3 de maio? Como que se fala que é final de escravidão se não dá integração à população? Então isso aí torna-se um outro momento também que foi de uma relação à escravidão. Quem de vocês já escutaram falar sobre o ministro da Justiça brasileiro denominado como Rui Barbosa? Ele foi um dos que destruiu provas que associou à escravidão, porque pessoas queriam receber indenizações e vai ser justamente nessa mesma data, de 3 de maio de 1891, 3 anos após o final da escravidão, e já no conceito era a República, né? A primeira Constituição que foi montada. Então, se não há prova, não há crimes, então foi se tornando um crime que praticamente que perfeito. Aqui vamos estar entrando e observando que a tendência da mineração quanto às escolhas para o local que foi perfurado, que a nossa cidade é uma cidade que se denomina como um campo minado. Foi uma cidade que se denomina também como um queijo suíço, de uma certa forma, pela quantidade de minas que foram escavadas pela escravidão. Então, dentro dessa forma aqui, praticamente, aqui dentro da nossa cidade, aqui para esse lado, que era referente ao lado paulista, é da onde que tem a maior concentração de minas feito pelos escravizados da época. Então, dentro da característica que vai ter um processo de exploração, aqui dentro da nossa localidade tem mais de 800 minas recatalogadas hoje pela Universidade Federal de Ouro Preto. Mas dentro do documento refere-se de ter 2.070 bocas de entradas de minas dentro da cidade. Quantos metros daqui até o final dessa mina? Dentro desse percurso total que nós vamos estar fazendo, ela vai dar em média de 150 metros de extensão. Mas no total dessa mina, ela dá 210 metros. Só que ela interliga com uma outra via que se torna ela a principal. Então isso aqui retrata-se também como uma parte de ramificação de uma grande estruturação que está dentro desse entorno nosso, que estamos dentro de um complexo de mineração. E esse complexo, dentro desse local, se identificou 12 minas dentro de um raio de menos de 1 quilômetro de extensão, dentro de um local que foi perfurado. Por isso, essa certa denominância como queijo, vamos hoje valorizar a nossa terra mineira, o queijo do Cerro, que é cheio de perfurações como queijo suíço. Então, dentro desse conceito. Só que dentro do direcionamento, aqui dentro dessa característica, as formas calculadas, aqui dentro, olha bem para você ver, ó, dentro desse espaço inicial, a parte estrutural da galeria, ela vai pegar um formato achatado e outros pontos ela mais arqueado. Isso aqui vai ter uma forma de tangenciar a mina para que isso que não precisasse de colocar madeiras para dar estabilidade. Aqui eu vou puxar a fila até um determinado
ponto, aí eu vou parar dividindo ao meio do grupo, que a gente vai estar identificando os pontos que era da onde concentrado o foco do escravizado para atingir maior proporção de riqueza do ouro dentro desse local. Então aqui dentro vamos estar observando sobre essa tendência desses materiais que vai ter essa presença da riqueza. O que eu mostrei lá fora para vocês, olha, em questão do pigmento praticamente, aqui agora a gente está buscando maior valorização para o processo de preservação. Antes aqui a gente fazíamos a retirada do pigmento, olha bem para vocês verem, ó. Oi? Não cai não, tá aqui mais de 300 anos. Aí aqui me preocupa. Não, isso aqui é um local seguro. Se não fosse seguro, a gente não teria o direito de concessão. Pode passar aqui e parar um pouquinho mais à frente aqui, ó. Isso aqui, se fosse um local de insegurança, não daria para nós ter a concessão de exploração para visita aqui dentro. Aqui, ó. Aqui, olha, pessoal. Identificando o ponto de riqueza dentro de um local como esse, o escravizado, ele tinha como um foco encontrar-se ouro dentro de um local como esse. Quanto à parte estrutural da galeria, não foi aberto aleatório. Se fosse aleatório, seria como procurar uma agulha no palheiro. Então, quanto eles identificavam-se que tinha ouro, foi uma forma de prospectar o solo numa vertical, fazendo camadas, praticamente, que identificava-se qual o ponto que ele poderia escavar. E a parte do ar? O oxigênio, ele vem através da forma de umidificação do ambiente, pode colocar a mão nas paredes para você sentir a umidade, mas vai ter em algumas partes pequenas fendas que se tornam falhas geológicas dentro de um local perfurado, que praticamente, então essa oxigenação vai surgir através desses pontos. Só que vamos estar observando que vai ter em alguns pontos um momento de rarefeito, mas nunca faltando oxigênio. No passado faltava-se uma tendência muito forte de oxigênio dentro desse local, porque a iluminação não era feita através de iluminação elétrica, era de tochas. E dentro desse local, aonde que se colocava as tochas, seria dentro desse ponto que se denominava como encadeeiro ou tocheiro, mas seria um ponto também específico, da onde que o escravizado não focava-se para o estocar o ouro ou retirar o ouro de maior proporção, seria atribuído a esse veio de cristalização. Então, através dos veios de quartzo, era o que eles denominavam, que era o veio que te leva ao veio do quartzo, te leva ao veio do ouro. Então, aqui dentro, essa cavidade tinha uma importância muito grande para os escravizados, manter sua sobrevivência, que era conseguir uma fonte de sobrevivência, que era conseguir sua alimentação. Que quando focamos a história a condizer somente a ouro, era com muitas pessoas terem muito ouro e não ter o que comer, porque o nosso solo, quando você faz pesquisas, praticamente quando se afeta num contexto histórico, não temos uma agricultura, muito menos agropecuária. Isso vinha de localidade distante, a procura e a oferta transformava-se num alimento num preço muito maior valor comercial do que propriamente o ouro. O preço dos alimentos se denominava os preços das galinhas dos ovos de ouro, porque preços de galinhas custavam em média de 120 a 200 gramas de ouro a proporção de uma dúzia de galinha. Imaginem para saciar a fome de todos os indivíduos que estaria dentro do trabalho de exploração dentro das 14 e 16 horas. Só que dentro de 14 e 16 horas, tinham momentos que o escravizado podia sair para fora, mas momentos que o descanso deles era carregar pedras que seria beneficiado e triturado lá fora, e a pedra que não tinha um valor agregado com ouro, eles tinham um reproveito, construindo muros de contenções, casas como aquelas. Então tem uma influência muito impactante dentro de um processo de exploração. E dentro desse processo de exploração, que dentro da cultura dos povos africanos, vamos estar a observar que a tendência ligada ao secretismo religioso, nós temos aqui dentro a parte que os afros brasileiros mantêm seus rituais. Nós também praticamos essa prática aqui dentro em homenagear esses escravizados que sofreram tanto a condizer a um lado de alívio e de sofrimento que atribuiria a eles. Então aqui mais à frente vamos estar observando que vai ter as tendências ligadas ao secretismo religioso, e dentro do salão principal com foco da padroeira dos mineiros, que se retrata Santa Bárbara, que representa ela como Inhaçã. Então vamos ter essa parte que retrata-se sobre a influência ligada ao secretismo. Só que dentro dessa parte do secretismo, até hoje, muitas pessoas falam-se que a cultura africana é para um processo pejorativo, a coisa que denigre a imagem, que fala que é magia negra, macumbaria, feitiçaria. Então teve-se um determinado ponto aqui dentro que teve uma intolerância religiosa atualmente. Então dentro desse conceito,
conto retrata-se a importância do secretismo, vocês vão ver dentro da única igreja que os escravizados podiam frequentar, que tem essas simbologias ligadas à matriz africana, que se tornou essa presença dentro da nossa localidade. Aqui agora eu vou puxar a fila novamente aqui, ó. É a parte que liga-se à parte do secretismo que eu citei ali, logo atrás ali, ó. E essa relação da Mãe de Santa juntamente com a baiana. Quanto mulheres não era permitida aqui dentro, mas viria o sofrimento dos seus filhos, existe uma expressão brasileira que retrata falar que o filho chora e a mãe não vê. Aí, quando se uma mulher sente a revolta, roda a baiana. Isso aqui representa a baiana. Então, dentro dessa característica, as mulheres baianas, dentro do conceito, ela retrata muito forte dentro do candomblé. E isso aqui é uma característica que nós temos associando a esse passeio dentro desse local. E o ponto de riqueza que os escravizados veio a encontrar, aqui o ponto que o pé direito se expandiu, é porque chegou a encontrar um veio de cristalização e também foi chegando no ponto da rocha mais sólida. Porque olha bem para vocês verem, ó. O material, ele é bem desfragmentado, é uma característica mais para os sedimentos. Então, dentro dessas características, se caso abrisse ramificações, igual aqui, se abrisse ramificação, quem garante que para o lado não teria maiores projeções? Só que pela forma da leitura, a pressão e a forma de dobras, isso aqui é uma das minas de maior concentração de dobras, onde que os escravizados vinham fazendo essa leitura. Conto aqui, ó, dentro dessa leitura, agora até mesmo vai começar a fazer uma curvatura aqui, ó, e agora vai estar dentro do mergulho o ponto de maior profundidade relacionado à superfície da montanha. Vamos chegar a uma profundidade de 50 metros relacionada à superfície da montanha. E está aí intacta até os dias atuais. Olha bem para vocês verem como que o grande conhecimento e capacidade desse local. Ponto de maior proporção de ouro, que é uma parte que vai expandir e, de uma certa forma, ela vai caracterizar com maior recurso, que era para atingir maior proporção de ouro, que era encontrar os veios de cristalização. Então, aqui vamos estar direcionando para essa parte, e a parte que vai se tornar a parte mais crítica dentro dessa parte estrutural. Pois é, e sem luz elétrica, né? Sem nada, né? Praticamente era só um pano cobrindo as partes íntimas. Imaginem a friagem dos pés, subia dos pés à cabeça, né? E aí daria a influência de uma hipotermia, porque o choque térmico também era comum aqui dentro. Imaginem a friagem que subia e com o corpo aquecido, com as ferramentas aqui dentro. Então era dificultoso para a sobrevivência de um escravizado dentro desse conceito. Olha bem para você ver, ó. Isso aqui é um dos primeiros minérios a ser encontrado com a tendência de ouro dentro da nossa região. Imagine quebrar isso aí na forma braçal. Isso se quebrava com a proporção do desvio de água que eles faziam, e aí retirava-se grande proporção desse material, triturando ele de formas que praticamente conseguiria retirar o ouro por dentro dele. Ou até mesmo, vem cá para vocês verem aqui, ó, segurando nesse cristal aqui, minha amiga, ó, tem uma pequena fração de uma pequena quantidade de ouro que daria até mesmo estruturalmente quase medidas praticamente em questão de quantidade, né, praticamente. Então, dentro dessa relação, aqui, ó, está um cadinho de mineiro, que é uma característica que nesse cristal aqui, ó, olhando aqui por dentro dele, ó, está uma pequena fração de ouro, tá vendo aqui, ó? Tô vendo. Nessa parte daria uma quantidade mínima, que daria uma proporção de quase 1 grama de ouro. Só que hoje 1 grama de ouro, se for triturado ali, hoje podemos dizer que está valendo a pena explorar, que é a característica de R$609 a grama do ouro. Mas só que dentro de um conceito, isso aqui é uma certa raridade que se quebrou desse pedaço, que eles praticamente pararam de escavar aqui, ó, justamente porque em algumas partes ele daria a estruturação para que isso aqui não houvesse de ceder em cima deles.